Filipa, ela vai ter um surto de bipolaridade após descobrir um segredo de Jax, um podre de Jax. Esse podre, ele envolve o Abel, envolve o Davi e a Yala, a primeira esposa de Abel. A Filipa, ela não vai suportar tamanha dor e vai surtar completamente. Ela vai subir as escadas da mansão e ela vai pular da janela. Só que nesse momento o Abel irá aparecer e irá pedir para Filipa não fazer isso. Vai implorar para Filipa não fazer essa loucura. Filipa ouve o Abel, quando ela vê ele, ela se assusta e ela diz: meu amor, você tá vivo. Aí o Abel diz: não, mas eu sempre estarei aqui para te proteger. Tenha fé, eu nunca vou te abandonar, Filipa. Pode ter certeza que eu sempre estarei do seu lado. Nesse momento, Jax vem logo correndo e segura Filipa para Filipa não se jogar da janela. Mas Filipa já tinha se jogado, mas o Abel conteve ela e evitou o pior. Quer entender melhor essa história? Sugiro a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal e acionem a notificação. Seu like, sua inscrição é muito importante, seu compartilhamento também. Bom, vamos contextualizar essa situação para não deixar nenhuma ponta solta, tá bom? Primeiramente, o Jax ele teve um envolvimento com a primeira mulher de Abel. Os dois se envolveram quando o Abel era casado com a Olivia, que é a primeira mulher de Abel. Inclusive, tudo que é de Abel, Jax quer, né? E ele conseguiu viver um romance ao lado de Olivia. Gente, ele se envolveu com Olivia por um tempo e ele ocultou essa informação. Em alguns momentos ele chegou até a comentar com o Davi que rolou só um beijo entre os dois. Meio que essa história acabou sendo revelada através de uma gravação que o Jax tinha feito há muitos anos atrás, quando ele estava com Olivia. E Olivia fala nessa gravação que só seria só esse beijo e tal. Mas o Jax, ele se vê obrigado a contar a verdade quando ele tiver arrumando as coisas de Abel. E ele vai ver que o Abel era estéril, porque ele vai encontrar um documento que atesta que Abel era estéril. É aí que o Jax fala para ele mesmo: a Olivia me usou esse tempo todo. E aí ele logo deduz que a Yala e o Davi são seus filhos. Bom, ele fica muito animado com isso, porque ele gosta muito de Davi. Enfim, e pra gente contextualizar mais, quando a Olivia se envolvia com Abel, ela era casada com Abel, o sonho dela era ser mãe. E eles dois tentaram muitas vezes e não conseguiram. E aí eles entraram na fila de adoção. Enquanto a fila de adoção estava em curso, acontece que a Olivia acabou engravidando de Yala e Davi em períodos diferentes, pois eles não são gêmeos. E o Abel, ele sabia que a Olivia tinha traído ele porque ele era estéril. Ele tinha esse teste. E, inclusive, o Abel tinha perdoado essa traição. Mas ele queria saber quem era o pai de Olivia e de Davi. Ele queria saber quem eram os pais biológicos. Enfim, né? Mas a Olivia não queria contar. Ela se recusou a contar. O Jax, quando ele pega esse teste de esterilidade de Abel, ele chega a deduzir que o Abel não sabia que ele era o pai biológico de Yala e Davi.
Ele chega a falar que Abel não suportaria saber que ele era o pai biológico de Ala e Davi. Então, o que nos leva a crer que o Abel também não sabia, mas já saiu informação dando a entender que a discussão entre a Olivia e o Abel, antes de a Olivia morrer, foi justamente porque o Abel tinha descoberto ele tinha descoberto que o Jax era pai de Olivia e Davi. Isso causou muita revolta nele, porque ela poderia se envolver com qualquer outra pessoa na visão dele. Mas logo com o irmão dele, isso deixou ele muito revoltado, os dois brigaram muito e o Abel tentou tirar sua própria vida. Foi aí que a mãe de Sofia salvou a vida de Abel, tal, aquela coisa toda. Quem tá acompanhando a novela tá entendendo o que eu tô falando. O fato é que o Jax ele resolveu fazer um exame de DNA para saber se realmente ele é o pai de Ala e Davi. Ele quer ter essa certeza. E aí, esse resultado chegou na mansão. E quem pegou esse resultado em mãos foi a Filipa. A Filipa abriu o resultado e viu que o Jax era pai de Oliva. O Jax era pai de Olivia, o que? Era pai de Ala e de Davi. Quando ela fez essa descoberta, a Filipa surtou. Ela surtou. E aí aquela coisa do que eu contei no início e que eu não vou repetir agora, né? Só para contextualizar. Mas quem ficou mais impactada com essa história toda foi a Yala, porque Yala não sabia. O Jax já havia contado para o Davi que ele era pai dele. Ele já tinha contado antes de fazer o teste, enfim. Sei, essa história de Abel, sempre quando eu pego essa trama, é de cortar o coração, né? Porque o Jax parece que ele conseguiu o que ele tanto queria, né? Que era tomar a mulher de Abel, né? Ele conseguiu. Para piorar, os filhos que Abel criou, hoje um deles acaba criando ódio pelo pai, mesmo depois do pai ter morrido. Porque ele acredita que por isso que o Abel rejeitava ele. Enfim, é uma história bem que triste, né? E ainda depois ele acaba morrendo. Sei lá, velho. Muito, muito triste essa história de Abel. Porque além do irmão dele sempre querer tudo que era dele, ele conseguiu, né? Na real, ele conseguiu. O pior dessa história é isso. É isso. Tchau, tchau. Até um próximo vídeo.